E aí, pessoal, vamos chegando devagar hoje. Nós vamos falar de uma coisa muito interessante. Nove horas. Vamos falar hoje da reflexologia. Como que você pode substituir aquela sua farmacinha? Oi, Sueli! Saudade de você, Sueli! Kate. Sejam bem-vindas, meninas. Nós estamos nesse programa, nesse movimento de levar a reflexologia para todas as casas. Incentivar as pessoas cada dia mais a trocar aquela farmacinha que elas usam por conta própria por reflexologia. Muitas pessoas elas têm o costume de tudo enquanto é dor, elas tomam um remédio, né? Elas tomam analgésico, elas tomam um anti-inflamatório. E hoje nós estamos aí participando desse movimento para ajudar as pessoas a trocarem a sua farmácia por reflexologia. Já fez reflexologia, Sueli? Sueli, Kate? Vocês conhecem a reflexologia? O que vocês têm a me dizer? Alguém tem alguma experiência com a reflexologia? Já conheceu? Já ouviu falar? Porque é importante isso, né? A reflexologia não é conhecida para todo mundo. Muitas pessoas nunca ouviram falar. Outras pessoas já ouviram falar, mas nunca experimentaram a sensação. E aí? Essa ideia surgiu principalmente por causa da pandemia. Porque muitas pessoas na pandemia, elas têm medo de ir. Ah, a Sueli está falando. Eu nunca fiz, mas já ouvi falar bastante. É assim mesmo, Sueli. Tem pessoas que já ouviram dizer, tem pessoas que nem ouviram dizer. Mas a reflexologia é uma técnica muito antiga, milenar, onde as pessoas usavam muito. Em alguns lugares do mundo, as pessoas procuram muito a reflexologia. O Brasil, ele é mais devagar, né? O movimento em cuidar da saúde é menor, as pessoas gostam mais de resultado rápido, mas com a mudança de hábitos e de comportamento que as pessoas têm tido a cada tempo, hoje, cada dia mais as pessoas procuram a reflexologia, né? Ela é capaz de trazer o seu corpo para um equilíbrio. Uma coisa que você às vezes está em desequilíbrio, usando a reflexologia, você pode trazer para o equilíbrio. E hoje nós vamos ver se vai dar certo aqui de nós entrevistarmos uma moça, porque o que acontece? Nesses dias todos que nós estamos falando de reflexologia, nós trouxemos aqui muitas pessoas que tiveram contato com a reflexologia, ou estudaram reflexologia, ou
elas se tornaram profissionais. Hoje a gente está, assim, planejando fazer uma coisa diferente. Trazer uma pessoa aqui que nunca fez reflexologia. Vamos conversando aqui, batendo um papo até que ela se apresente aí e apareça. Ela ficou sabendo sobre a reflexologia num bate-papo e o que aconteceu? Ela ficou curiosa sobre a reflexologia. E se ela aparecer aqui, ela vai contar pra gente. Tem a Alcenir aqui. A Alcenir é do Rio, né? Vamos ver o que a Alcenir quer falar com a gente aqui. Alcenir, vamos ver. Oi, Alcenir. Só um pouquinho, gente. Tô tentando colocar aqui a Damares, que tá tá aqui na nossa lista. Damares é uma pessoa. Damares. A Damares nunca fez reflexologia. Isso. Nós estamos aguardando aqui ela entrar. Aê, consegui, gente. Eu tava travando. Conseguiu? Tá travando, Damares? A internet tá meio bagunçada esses dias, né? São muitas pessoas Agora, usando, né? agora melhorou, mas estava travando. Você tava parada e não conseguia te ouvir. Então, eu tô contando aqui pro pessoal que esses dias todos nós trouxemos várias pessoas aqui que tiveram experiências com reflexologia. Foi assim uma coisa incrível, até pessoas que nós não tínhamos tanta consciência, né? Então veio o Júnior que falou que a filha dele teve autismo e agora ele recebeu um diagnóstico que ela não tem mais. Com a reflexologia conseguiu mudar, né, o quadro da menininha dele. Ele sofria de síndrome do pânico. Aí ontem a gente trouxe o Renato, um figuraço, que a esposa dele, eles eram 15 anos de casado, a esposa não engravidava, em 4 meses fazendo reflexologia, ela engravidou. Então foi bem fácil, bem legal trazer essas experiências, trazer as pessoas que já fizeram reflexologia, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque nós estamos participando de um movimento de ter a reflexologia em casa. E principalmente agora, na pandemia, que as pessoas têm medo de ir no posto de saúde, as pessoas têm medo de ir no hospital. E tem pessoas que não têm muita opção. Às vezes tem alguém com câncer em fase terminal em casa, tem uma criança especial, principalmente no inverno, o nariz entope, né? Então tem uma mistura de coisas e nós criamos esse movimento para mostrar para as pessoas que é simples. Mas hoje a gente trouxe você, que é um desafio, porque você não fez reflexologia. Mas antes, conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz, como é que a gente se conheceu. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Damares Marinho. Eu sou mentora e treinadora aí de mulheres. Nós temos um curso chamado Mulher do Dedo Podre. Se você quer descobrir o porquê que você não está ganhando dinheiro e não está acertando com o dedo no amor, aproveita aí. E eu conheci a Josi, gente, num grupo.
a gente trabalha com uma ferramenta chamada análise corporal, onde a gente faz uma análise para saber como é que está a vida da pessoa, por que a pessoa não deslancha, né? E aí eu vi a Josi passando por uma análise junto com os nossos colegas, companheiros de trabalho, e aí eu gostei muito do perfil dela, falei, Josi, vamos ganhar dinheiro junto, porque não é todo dia que a gente vê pessoas assim com o perfil dela, né? A gente que trabalha com comportamento humano há bastante tempo, a gente percebe que não é todo mundo que tem essa energia, essa comunicação. Então, eu gostei muito do perfil dela e chamei ela e falei, vamos ganhar dinheiro juntas. E a gente começou a fazer um projeto juntas, foi muito legal. E ela, a semana passada, ou retrasada, ela falou da reflexologia. E aí eu falei, mas o que é isso, né? Porque eu já ouvi, mas eu não sabia profundamente. E aí, gente, ela falou, deixa eu ver seu pé. Aí eu fui lá, virei a cama e mostrei meu pé. Gente, em um minuto ela foi lá e falou assim, eu teve uma decepção amorosa muito grande na tua infância. Aí eu, né, abri o olho, porque como eu já trabalho com isso, eu sei de algumas coisas. E ela foi de acerteira ali, né? Eu sei de algumas coisas com meu pai. Então eu fiquei perguntando, mas Josi, não fala mais. E ela foi me falando algumas coisas que eu achei muito, muito interessante. E aí até falei assim hoje para ela, Josi, eu quero um tratamento, um processo desse, Josi. Porque assim, gente, é muito legal. Imagina uma pessoa olhar para o teu pé e falar, olha, você tem isso, 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 isso. E, inclusive, ela me mandou um vídeo sobre cólicas, né? Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre endometriose. E olha que interessante, ela mandou um vídeo e ela foi fazendo na hora para você fazer em casa. Eu achei aquilo incrível, porque assim, imagina você com cólica, tá com cólica e você, através de uma massagem tranquila, uma massagem simples, você passar a cólica. E ela fez, acho que não durou nem 15 minutos a massagem, né? Não, é bem rápido. Gente, que massagem é aquela? Foi de boca aberta. Aí eu falei, eu acho que eu quero essa massagem para mim. E ela me mandou esse vídeo. E aí eu falei para ela, então vamos fazer uma live, eu quero que você me explique, quero que você me fale um pouco mais sobre isso, como funciona, como é que você pode ajudar as pessoas. Imagina você não precisar mais, gente, na farmácia. Olha, gente, o que é isso? Você não precisa mais ir na farmácia, você simplesmente, tu toque te curar. Então, assim, eu tô de boca aberta e eu falei, gente, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Porque Todo mundo merece. todo mundo merece. E assim, ó, eu já não tomo remédio, amada. Eu, assim, particularmente quando eu sinto cólica, eu realmente não tomo. Eu tô aí na linha aqui da Vivian, que é a linha vegana aí. Então, ou seja, eu vou sempre pro mais natural. Quanto mais natural, melhor, quem sabe? Então, eu quero saber aí da nossa amiga aí, como é que é esse negócio aqui. Então, é muito interessante e simples. É incrível e simples. Por quê? Porque o nosso corpo, ele trabalha por um sistema de feedback. Exemplo, o cérebro manda, você vai almoçar, almoça, o cérebro manda um comando para o seu estômago produzir ali o suco gástrico. E o suco gástrico aparece para fazer a digestão. Só que para o suco gástrico cessar, o cérebro vai mandar uma outra informação. Agora para. Quando o cérebro manda essa informação, agora tira o suco gástrico, e essa informação não chega no estômago, o suco gástrico continua ali, onde as pessoas têm dores no estômago, queimação. Todo o nosso corpo trabalha num sistema de feedback. A tireoide, por exemplo, ela fabrica hormônios? Ela fabrica. Mas quem libera o comando para ela, tá na hora de fabricar, tá na hora de parar, é o cérebro. E por causa do sistema nervoso abalado, noites mal dormidas, uma série de situações na vida da pessoa, às vezes o cérebro mandou aquele comando, mas ele não chegou até o órgão. E o órgão, então, não faz o trabalho dele. Aí você vai lá no médico e o médico faz os exames e diz, ó, sua tireoide não está mais funcionando. Ela não está mais produzindo o T3, o T4. Você vai ter que tomar agora o remédio porque ela não está produzindo.
E às vezes você começa a fazer reflexologia e eu vou começar a acionar no pé a terminação nervosa ligada à tireoide. É como se eu falo, cérebro, olha para ela, cérebro, a tireoide está parada. E ele volta àquela comunicação. Então, esse estímulo, por que eu falo que a reflexologia, apesar de muitas pessoas dizer que é massagem, por que a reflexologia não é massagem, ela é um tratamento? Porque eu vou no ponto, no pé tem mais de 70 mil terminações nervosas. Então, eu vou no ponto, que é o da tireoide, e eu mando um comando para o cérebro, e o cérebro vai conversar com a tireoide. Então, eles não estavam se falando antes por algum bloqueio no sistema nervoso, na coluna cervical, e depois que a gente começa a estimular esses pontos, eu volto a comunicar. E quando eles comunicam, todo mundo volta a trabalhar e o equilíbrio volta. Então, é uma coisa que quando você nasce, você já vem com esse recurso. A reflexologia não está te dando nada. Ela está só acordando que você já veio. Porque quando nós nascemos, nós já trazemos as nossas ferramentas para sobreviver bem. Infelizmente, é que nós não damos atenção. Pensa, você pequenininho, alguém pega no seu pé, é muito gostoso. Mas depois você não faz mais isso. Mas que você vem completo e com tudo para você sobreviver, né? Se você for conversar com pessoas naturalistas, ela vai te falar que no universo tem os chás próprios para você, os alimentos próprios, né? Não precisava de nada ser construído. Nós temos tudo, inclusive os pontos, as terminações de cada sistema no nosso pé. Quando nós estimulamos, nós trazemos o equilíbrio. Não é interessante isso? Eu achei o máximo, porque assim, eu sou da linha de que eu acredito exatamente que nós temos tudo. E olha que interessante, eu liguei a reflexologia à massagem. E aí, Todo olha que mundo. eu achei incrível. Agora, vou fazer uma pergunta. Digamos que eu não tenha ninguém para fazer em mim. Eu posso fazer em mim mesma? Isso que é o top. Você pode fazer a reflexologia em você. Igual aquele vídeo que eu te mandei para a cólica. Você pode seguir ele passo a passo e trabalhar. Inclusive, eu tenho aqui um depoimento de uma moça que ela falou que estava com cólica. Aí o marido dela falou: Eu vou pôr aquele videozinho lá em prática, vem aqui. Aí ela disse que olhou e falou: Bem capaz. Primeiro, um vídeo de pegar no pé à distância. Segundo, homem. Ai, e nem profissional ele é, claro que minha cólica não vai passar, mas deixa ele pegar. Ela disse que mal conseguia acreditar quando de repente aquele mal-estar todo dela passou. Ela disse que estava com cólica, enjoada, com o rosto inchado. De repente, parece que o marido tirou com a mão. Gente, é muito legal. No consultório, a gente vê isso toda hora. Para nós é muito normal. Mas imagine uma pessoa sofrendo lá na sua casa com cólica, ou com dor na lombar, ou com nariz entupido, ou com garganta inflamada. E você vai ali, além. Olha o link emocional. Você está com cólica, o pior dia. O seu marido pega no seu pé e você alivia aquela dor. É Nossa, perfeito. E o que é legal é que reflexologia não tem efeito colateral, porque o que eu faço? Eu chamo a atenção do cérebro para aquele órgão. O cérebro vai olhar para ele e vai ver o que precisa fazer, se precisa, se não precisa. Não é eu que estou fazendo. Então, não tem risco de eu sobrecarregar ele, nada. É igual um portão lá da sua casa. Ele é do controle remoto, ele está aberto. Você aperta no botãozinho para abrir, não vai acontecer nada, ele só não vai abrir porque já está aberto. Se ele estiver fechado, ele vai abrir. Então, esse é o comando que nós vamos dar nos pontinhos nos pés para o cérebro. E o cérebro vai fazer o que precisar. E se não precisar, ele vai jogar fora aquela informação. que Agora você imagina bem uma criança com autismo sendo cuidada pela mãe, pelo pai e sendo seguido esses pontos. Porque o que acontece? Se o seu corpo não está fabricando um hormônio, eu vou trabalhar aquilo e ele vai voltar a fabricar. Então, se uma pessoa está numa fase enfrentando uma quimioterapia, o que mais afeta uma pessoa na quimioterapia? Quando é dado aqueles medicamentos, o procedimento da quimio, mata células boas
e ruins, né? Mata as ruins e mata boas também. Então, o problema da pessoa é que às vezes a imunidade dela não dá conta daquele medicamento todo. E aí, o medicamento vence ela. Mas quando ela faz reflexologia, você não deixa por nada a imunidade da pessoa cair. Então, ela vai, faz químio, algumas não têm crise de vômito, outras não têm dores. 70% dos efeitos colaterais da químio, a pessoa fica livre fazendo reflexologia. Que legal. E como você olhou lá os pontos, é bem fácil de você aprender, né? Claro que aquilo ali não vai fazer de você um profissional para atender alguém. Mas imagine que uma pessoa tem em casa uma farmacinha. Aqueles remédios que ela toma não é recomendado pelo médico. As pessoas têm mania de se automedicar. Se ela então troca esses remédios pela reflexologia, olha só Tá. os efeitos que ela vai ter. Outra coisa, é muito gostoso você conseguir tirar a dor do outro. É emocionante. Nem quando eu comecei a trabalhar com reflexologia, nem eu acreditava, porque é muito rápido. O que todo mundo falou aqui em comum foi exatamente isso. Que uma sessão a pessoa já sai de lá bem. Ela tem efeito a cada sessão de reflexologia. Hoje eu estava atendendo um cliente, não com reflexologia, mas ele aprendeu a reflexologia. Ele falou para mim assim: Josi, é tão natural para mim que eu estou conversando com você e estou apertando os pontinhos de tensão aqui na cadeira, o pé dele na cadeira, né? Aí ele falou: aqui perto do dedinho o primeiro ponto de tensão, aqui ó, no meio do meu pé é o segundo, e aqui embaixo no meu calcanhar é o terceiro. Enquanto eu converso com você, eu vou passando ele aqui na cadeira, mas você tem que ver como que eu estou me sentindo. Então, assim, é muito legal, né? É uma coisa que está na mão de todas as pessoas. Ô, Josi, você tem vídeo aí falando sobre. Olha só, eu vou, vou para mais profundo. Duas coisas que as mulheres se preocupam: com as rugas e para a gordura localizada para emagrecer. Então, o que a reflexologia faz? Primeira coisa, o peso ele está muito ligado a como o intestino funciona, a ansiedade, né? Então, tipo assim, olha, o hormônio da alegria, serotonina, aqui tá, a Gislene tá falando, verdade, Josi, o resultado é gratificante. A Gislene sabe na pele como que fez diferença a reflexologia na vida dela e na família dela. Mas aí, o que acontece? O nosso corpo, ele tem hormônios muito importantes, como o hormônio da alegria, serotonina, como a dopamina, que é o hormônio do prazer. Geralmente falta de prazer, principalmente nas redondinhas aí, que você conhece bem. O vazio não deixa elas terem prazer, tá? E o que acontece? Esse hormônio do prazer e o hormônio da alegria, a serotonina, 80% dele é fabricado no intestino. O cérebro, ele vai trabalhar com neurotransmissores e vai dividir esses hormônios pelo corpo. Mas ele é fabricado no intestino. Se você tem um intestino que não funciona, se você tem um intestino que você está inflamado, né? Ou que você tem alergia ao trigo e o trigo faz como se fosse uma cola nas paredes do intestino, por mais que você come, o intestino não absorve as vitaminas, porque ele está plastificado. Então, ele não fabrica serotonina. Então, não fabricando a serotonina, a pessoa não tem prazer nas coisas, a pessoa não tem alegria. Quando você começa a trabalhar esses pontos no pé, o intestino começa a funcionar do jeito correto. E aí ele começa a fabricar. Aqui, olha, não são os mesmos. Nos pés tem outras terminações. Às vezes ele pode se equiparar, tá, Vivi? Mas não são os mesmos. Aí o que acontece? Tem um outro pontinho que a gente trabalha no pé da pessoa. Aqui tá falando emocionante pensar que uma criança autista pode ser beneficiada. E você não pode imaginar quanto, Ana. Sabe como que eu descobri do autismo?
uma mãe de um filho autista. Quando ela descobriu que eu fazia reflexologia, ela falou: olha, na Europa, um médico falou comigo que a reflexologia era o melhor aliado a crianças com autismo. Só que eu não sabia que aqui tinha. Aí nós começamos a atender o filho dela, e aí sim nós tivemos os resultados comprovados. Que legal. Então foi fantástico. É uma médica até, né? Ela sabia, mas não conhecia a reflexologia. Então, Damares, o que que acontece? Quando nós pegamos em certos pontos, a pessoa perde a vontade de comer carboidrato, Uau! entendeu? Então, por isso que aciona no emagrecimento. Outra coisa, uma pessoa chega no consultório com um pé desse tamanho inchado, no fim da sessão ela vai sair com os pés sequinhos de lá. Que a gente trabalha os pontos de retenção de líquido, de circulação, e o pé desincha ali antes dela ir embora. Nossa! Então, assim, ela atua na circulação, ela atua nos hormônios, né, que tem a ver com o emagrecimento. Ela atua na ansiedade, que é o sistema nervoso, que também atrapalha a pessoa de emagrecer ou ajuda ela a engordar. E ainda vai atuar no intestino para que ela possa absorver de uma maneira equilibrada. Ah, alguém me perguntou, Uhum. que acho que foi a Sueli, ajuda a pessoa na menopausa? Ajuda na menopausa. Ajuda na menopausa sim, gente. Eu vou explicar por quê. Porque os seus hormônios vão diminuindo, né? Vão deixando de fabricar. E muitas mulheres, você não tem noção, elas trocam a reposição hormonal por reflexologia. Porque a reflexologia vai continuar estimulando a fabricação de hormônios. Então, tem pessoas que optam em não usar hormônio e então a opção que ela usa, que traz muitos resultados, é a reflexologia. Por isso que quando a gente está no consultório, você vai lá, além de todas as coisas que tem no banheiro, tem absorvente. Por quê? Tem pessoas que estão na menopausa sem menstruar. E às vezes você está fazendo reflexologia nela, ela menstrua na cadeira. E você Nossa, precisa dar para ela um absorvente para ela ir embora. Ela fala: Jô, você não sabe o que aconteceu. Já tinha um ano que eu não menstruava mais. Isso é muito normal. Porque você começa a estimular a parte dos hormônios, útero, ovário, e começa a trabalhar, e às vezes ela menstrua ali nos 40 minutos que você está atendendo ela. nossa. É inexplicável a capacidade do corpo humano. Chega, Gente, é mais difícil as pessoas acreditar na capacidade do corpo humano, né? Que ele pode do que o que ele não pode. Às vezes a pessoa fala: eu sou gordinha, que é genético. Ela acredita nessa mentira, né? E não acredita na verdade de que o corpo dela tem tudo que ela precisa para ela ser quem ela é. gente, vocês têm que fazer. Olha, eu tô aqui animada para fazer. Ai, É Josi, incrível, é incrível. Agora, a reflexologia lá no final, sabe o que eu vou fazer, Damares? Hoje eu quero dar uma surpresa pro pessoal que fica aí nessa live até o final, que é aquela outra parte que eles não conhecem, né? Que é a gente avaliar a personalidade através dos pés. Isso nossa, só um profissional habilitado faz, não dá para ensinar a pessoa em casa, né? Nem é a nossa intenção no momento. A nossa intenção é tirar sua dor. A nossa intenção é te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Inclusive, daqui uns dias, eu não sei ainda qual vai ser a data, nós vamos ensinar para as meninas aí qual o pontinho, os pontinhos nos pés para trabalhar libido. opa! Aí sim. Isso é muito interessante. Olha, eu trabalho libido em todas as mulheres, porque umas pedem, fala que estão com dificuldades, e as que não pedem eu trabalho assim mesmo, porque depois elas vêm e falam assim: engraçado, Josi, eu vim aquele dia aqui para trabalhar a fibromialgia. Mas, menina, me deu uma mudança assim. Você acha que reflexologia tem a ver? Eu falo: eu tenho certeza. E o mais interessante, sabe até que ponto que você pode chegar trabalhando no pé da pessoa? Lubrificação. Então, a reflexologia é uma bênção para as mulheres que estão enfrentando menopausa, que tem problema de lubrificação. É Ai, fantástico o que acontece. o negócio é de Deus ali. Então, isso que nós vamos ensinar, não sei como é que vai ser, cada dia, com as pessoas que estão comprometidas com a gente nesse movimento, que eu chamo isso de um movimento, né?
de levar a reflexologia para todo mundo, não importa quem é, se ele é da área de saúde ou não, quantas sessões necessita para um perda de peso. Olha, gente, em qualquer sentido, quanta sessão precisa, a gente nunca sabe, né? Tem que ver qual a condição da pessoa, se tem traumas envolvidos, se não tem, se é uma questão só fisiológica. Então, tem muitas coisas envolvidas. O fato é que cada uma das sessões você vai ter resultados positivos. E na questão do libido, na questão do que a gente vai ensinar, nós vamos ensinar passo a passo. Porque o libido é uma coisa que ele é muito prejudicado diante de qualquer coisa que a gente passa, né? Estresse, sistema nervoso. Então, nós estamos bolando aí, porque assim, nós queremos levar o máximo possível a reflexologia para dentro da casa das pessoas. Então, por isso que é um movimento que chama reflexologia em casa. O que nós estamos ensinando, eu já expliquei isso, não é para a pessoa ser um profissional, né? Ela não vai ter autorização para atender uma pessoa como profissional. Mas ela pode atender um amigo, uma pessoa dentro de casa. Por quê? Ai, mas isso não é sério? Eu não posso acontecer de eu fazer reflexologia e ter um efeito colateral? Não. Por exemplo, se você tem a receita do bolo, não importa qual é a química que acontece entre pó royal e o ovo. Se você segue a receita do bolo, você tem resultado. Então, é isso que nós fizemos. Nos nossos vídeos, nós ensinamos passo a passo. Passo a passo. Se você fizer, você nem precisa saber o que você está fazendo. Eu quero até trazer uma senhora aqui, incrédula, que ela passou um aperto no hospital com o irmão entre a vida e a morte. E aí ela me ligou. Aqui, daquele negócio que você trabalha, não tem nada que eu possa fazer? E a gente conseguiu mudar o quadro dela, do irmão dela, por telefone. E eu só falava assim, sabe o dedão? Nessa direção, 3 dedos, faz isso. Então ela não sabe o que fez, para que fez, mas ela tirou ele de um quadro de anemia profunda. Nossa. Incrível o trabalho que ela fez, que nem ela tem noção. Então, seguindo aqueles videozinhos, passo a passo, não tem erro, não tem risco, não tem efeito colateral. E assim, olha, o que é legal. Olha que Aqui, ó, legal. a Kate contando aqui pra gente, ó. Fiz de dor de cabeça, deu muito certo, aliviou a dor. Kate, da sua mãe, que legal, fico muito feliz. O que eu tô gostando é que as pessoas estão testando, estão aderindo. Inclusive, eu quero presentear essas pessoas, sabe? Que estão tentando, que estão aderindo. A gente está bolando aqui um jeito de presentear essas pessoas com mais ferramentas, ou não sei, alguma coisa. Ela falou: me desculpe, onde estão os vídeos? É no nosso Instagram, @Sebrari, né? Você entra lá, tem para cólica. É só tem você clicar aqui em cima, ó. Se você clicar aqui em cima, tá vendo onde tem a carinha dela de esposo e tem a minha. Clica lá que Sim, vai direto no Instagram dela. vai direto, né? Então, olha só. Tem para dor de cabeça, tem para dor lombar, tem para intestino preso, tem para cólicas menstruais. E o legal da reflexologia é que se você fizer uma vez por semana é suficiente. Não Olha que precisa mais que isso. Ah, Josi, mas e se eu fizer todo dia? Não vai te fazer mal, né? Não vai fazer mal algum. É como se você fizesse uma outra coisa todo dia, né? Então, assim, a reflexologia, ela não tem contraindicação. E se você fizer uma vez por semana, você vai ver resultados maravilhosos. Agora, se você fizer a Josi aqui, todo amiga. dia, alguém com meu telefone aí, né? Então, gente, ele tá me lembrando aqui do IGTV, né? Que essa live, a gente tá gravando ela e vai deixar lá. Porque tem pessoas que estão ao vivo com a gente. E tem pessoas que vai poder assistir depois, né? Com paciência, com tempo, talvez numa condição melhor, às vezes está trabalhando agora. Mas ela vai ficar lá para você assistir e para você tirar proveito de tudo que a gente está falando aqui. Ô, Josi, eu quero para ruga. Para rugas,
E assim, a alergia, sabe o que que eu tenho alergia? Ó, tá vendo Ah, essas espinhas aqui? Ó, olha só, aqui dos dois lados. Eu não posso comer de jeito nenhum leite condensado, brigadeiro, nada, nada que tenha açúcar. O se eu comer, ó, eu comi um pedacinho de bolo há 2 semanas, já estoura. olha, olha o tamanho. Eu não É posso bem comer. grande mesmo, é alergia. Eu vou te dar umas dicas lá depois para você pegar no seu pé, tá? Ai, Principalmente o dia que você, porventura, comer, você fazer isso imediatamente para te ajudar a passar por isso aí de uma forma mais tranquila. pra ruga, A tá? Elaine, a ruga, vou falar já já da ruga, hein? A Elaine falou que também fez e deu certo, hein? Elaine, daqui um pouco quero soltar uma notícia para vocês aqui. Eu quero dar um presente para vocês que estão comigo. Aliás, eu quero saber de vocês que estão assistindo aí, quem está nesse movimento? Quem está assim convencido que a reflexologia pode ser muito útil na sua vida e está dividindo isso com pessoas que você ama? Porque isso é mais, gente, do que apenas a gente indicar, compartilhar. Isso é uma forma de você ser gentil. Sabe o que eu estava contando aqui pro pessoal ontem, Damares? Sobre aquele vídeo, né, da gentileza gera gentileza? Lembra da Sim, moça do pedágio? Até eu contei para eles que a moça é de Vitória, ela passou esse vídeo e depois você me mandou ele, não foi? Você vê como que tá andando, né? E como que o universo ele é assim, né? Aqui eles estão falando estão colocando carinha. Então, gente, vamos espalhar isso, vamos ajudar as pessoas a se presentear com essa qualidade de vida, né? A fazer um bem sem custo a elas. E verdade. isso pode fazer uma diferença no mundo muito grande. Com relação às rugas, né? Nós vamos trabalhar ali questões do colágeno, né? Questão dos fortalecimentos, né? Então, tudo isso pode ter muita influência na pessoa, porque as pessoas acham assim, rugas tem a ver com idade, né? Mas mesmo sendo de idade, a gente percebe que muda de organismo para organismo, né? Muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas mais flácidas, tem pessoas menos flácidas, né? E tudo isso, o organismo dela responde de acordo com como ela está levando a vida. Gente, já olham para mim aí, se preparem. Daqui a um tempo vocês vão perceber aqui como vai Pelo estar mais. amor de Deus, Damares, mas você está muito longe disso ainda. Não preocupa com isso, não, Minha amiga, já tem porque aqui, ó, tô com você filtro sabe ainda. que tudo que foca expande. Ah, meu pai, não. Tô maravilhosa. Então, Tô me amando. foca que tá linda a sua pele, que você é jovem, mas vamos trabalhar, né? Vamos Claro. trabalhar os recursos que o nosso corpo dá, né? Vamos trabalhar tudo que for possível. Alguém pôs aqui, Josi, muito bom. Eu queria que você tivesse aqui para me ajudar. Ah, eu também queria estar aí, viu? A Sueli mora em Santa Catarina, gente. Claro que nessa época do ciclone eu não queria estar, não, viu? Mas das outras eu gostaria de estar sim. Você tá onde, Mas gente? Tá morando aonde? Vitória, Espírito Santo. Nossa, tá longe. Também queria ter a É Josi tudo pertinho. 101. É tudo 101, gente. Queria estar aí. Nada que a 101 não nos leve ao destino. Então, Damares, é exatamente isso. Aí o que que acontece? Vamos falar aqui só para os ouvintes aqui ter uma noção, tá, gente? Isso eu não vou ensinar para vocês nesse momento, mas o que eu quero dizer para vocês é que os nossos pés, ele é como se fosse uma foto do seu corpo, uma foto da sua mente. Pelo seu pé, eu consigo perceber como que a sua mente está funcionando, com que dores você lida, né? Se você é uma pessoa teimosa, que gosta das coisas do seu jeito, se você é uma pessoa que está cansada de carregar os outros nas costas. Então, assim, pelos seus pés, porque, Josi, mas como que eu vou analisar minha mente pelo pé? É que os pés, ele cria formas de acordo com os seus sentimentos. Agora, é como eu te falei, gente, o pé, ele é uma foto
da sua vida e não um filme. O que isso tem a ver, foto e filme? Um filme, quando ele foi escrito, ele já está definido, ele já está destinado e acabou, né? Uma foto não. Você tira uma foto hoje, você está bonita, amanhã você está triste. Então a foto é o momento. Então o pé, ele mostra. Tem jeito, então tem jeito que o pé ficar bonito. Exatamente, porque às vezes o pé está demonstrando uma coisa ali que ela está vindo dos órgãos, entende? É porque as pessoas não sabem que toda emoção que a gente passa, ela fabrica hormônio. Então, por exemplo, assim, se você sente raiva, ela fabrica um hormônio. E um órgão específico vai metabolizar aquele hormônio. Se você passa por muita ansiedade, você vai fabricar outro hormônio, que é outro órgão que metaboliza. Mas se você é uma pessoa extremamente ansiosa e todo dia está ansiosa, você vai fabricar todo dia o mesmo hormônio. E aí, sabe o que é legal? Que aquele órgão vai trabalhar mais que os outros, porque ele vai ter que dar conta todo dia. Aí ele falha. Quando ele falha, ele te traz uma doença. Aí você fala assim, é genético, puxei do meu pai. Meu pai também tinha essa doença. Mas o que você puxa do seu pai ou da sua mãe, o que é genético, é a forma de ver a vida. Nossa. E aí a emoção que você fabrica, e aí o órgão que você estraga é o mesmo. Porque você viu a vida como seu pai, fabricou a mesma emoção, fabricou o mesmo hormônio, estragou o mesmo órgão, gente. Nossa. Então, genético é isso. Você ter a visão deles e estragar o mesmo órgão. Até porque, o que acontece com a gente? A cada 7 anos, todas as nossas células se renovam. Todas, inclusive o cérebro. A cada 7 anos, você não é aquela pessoa antes. Mas então, como que eu continuo estragando o pâncreas? Porque você continua vendo a vida como seu pai, ou como sua avó, ou como sua mãe, e você estraga o mesmo órgão. Então, não é que você vem com esse código genético para ter essa doença. Mas as suas emoções, o seu comportamento vai estragando o órgão. Então, você entender isso, você trabalhar isso. Aí eu sempre digo assim, o que acontece? É a doença que traz as emoções ou as emoções que traz a doença? É uma coisa vice-versa, porque, por exemplo, um pâncreas desequilibrado, você vai ficar ciumenta, briguenta, desconfia de tudo. Aí eu começo a trabalhar seu pâncreas, você começa a ficar mais calma, não fica mais ciumenta. Você fala, engraçado, tô fazendo reflexologia e não tô mais tão ciumenta. É verdade. É porque o órgão não estava dando conta de metabolizar a emoção e estava adoecendo. Então, gente, é isso que acontece. Você pode ter um total equilíbrio e, no fim, até resultados com comportamento. É top ou não é top? Olha que interessante. A gente que trabalha com comportamento humano, a gente sabe que realmente tudo que seu pai e sua mãe fazem, os seus antepassados, vai influenciar na sua atitude, né? Agora, olha que interessante. A gente sabe que na genética, a gente sempre falava que na genética, né, puxa tanto na epigenética, que é a questão de você ver a questão de como os pais enxergam, e a genética. E aí, ou seja, a epigenética é muito mais forte do que a genética. Exatamente. Nossa, que interessante. E o mais legal, 10% é o que acontece com a gente. 90% é como você reage ao que acontece com você. Né? Então você pode mudar tudo. Seu pai pode ter diabetes, sua mãe pode ter diabetes e você pode não ter. Se você cuidar do seu corpo e você mudar o seu comportamento. Então, o que eu quero dizer é assim, a reflexologia vai muito mais longe. E hoje eu estou muito animada a fazer uma coisa diferente. Porque o que acontece? Se a pessoa convidou os amigos para participar do movimento e o amigo viu que era legal, e ele segue, e ele compartilha, sempre eu estava fazendo alguma coisa. Ou uma consulta sobre uma doença. Por exemplo, a Emília do Rio de Janeiro, ela ganhou uma consulta, então a gente foi ver qual a doença que ela queria tratar. E aí nós vamos mandar uma terapêutica para ela pegar no pé dela, passo a passo, para a doença dela. Só que agora eu quero ir muito mais longe. Hoje eu quero impactar. Primeiro porque nós estamos com metas.
de ter pessoas em todos os estados usando a reflexologia. E assim, do lado de cá, apesar de ter muitas pessoas comentando, mas a gente não sabe as outras, como que está sendo impactada, se fez, se não fez, o que que ela fez, né? Então, assim, nós estamos fazendo tudo para que as pessoas usem e tenham resultados e mudem a sua qualidade de vida. Então, o que que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer o seguinte: vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Se a pessoa pegar um videozinho daquele lá do meu Insta, ou de cólica, não importa qual, ela compartilha com uma amiga. Ela compartilhou com uma amiga e marcou a gente. Aí ela põe em prática, igual você tem o videozinho da cólica, você põe em prática. Aí lá no seu history, você vai pôr assim: eu fiz em mim reflexologia, senti isso, isso e isso. Qualquer resultado. E aí você vai marcar a gente e vai incentivar seus amigos a participar desse movimento. Só que o seu amigo, quando ele entrar lá no Instagram e começar a seguir, ele tem que falar: ó, eu só estou aqui porque a Damares me incentivou. Por quê? Porque quando ele entrar lá e ele falar que foi você, eu sei quantas pessoas que você indicou. E aí, gente, eu vou fazer uma avaliação emocional. Vou analisar os seus dedos, os seus pés. Ah, ela tá falando: Josi, quero reflexologia para engravidar. De gêmeos. Uau, vamos fazer duplamente. Vai ser sensacional. E depois vai mandar a foto. Só não vale me cobrar pensão depois. Porque o Renato ontem, ele falou que a esposa não engravidava há 15 anos de casado. E que ela foi escondidinho lá no Silvano e falou pro Silvano tratar ela com reflexologia para ovário policístico. Olha que legal. E sabe o que que aconteceu? Ele falou que em 4 meses ela engravidou. Nossa, 15 anos de casado. 4 meses ela engravidou. Ela falou assim: depois eu fui lá pedir para ele pagar a pensão, ele não quis. Então, de gêmeos, viu, Marta? Essa parte vai ficar com você, mas nós vamos te ajudar a ficar grávida. E aqui o pessoal tá falando: eu topo, agora vai, eu topo o desafio. Então é isso, gente, que eu quero fazer esse desafio. Você vai enviar para alguém um dos vídeos, pode ser qualquer um. Dor nas costas, constipação nasal, e marca a gente. Depois você vai pôr lá no seu history a sua experiência, mas você tem que me marcar para me ver lá a sua experiência. Senão eu não fico sabendo. E você pede às suas amigas para participar desse movimento. Nós vamos ficar uns 21 dias nesse movimento, trabalhando para chegar na mão de mais pessoas. Vai ser de chorar um depoimento que a gente vai colocar lá no Instagram da menina que o filho dela sofreu um infarto, caiu no banheiro e ela ficou tão desesperada que a primeira coisa que ela lembrou foi da reflexologia e começou a pegar no pé dele e ele começou a dar sinal. E eu me arrepio, porque ela mora no interior, lá no Mato Grosso do Sul. É sem saída, sem lugar, e ela disse que não tinha alternativa. nossa. E ela começou a pegar no pé do filho, o filho dela já era especial, e ele teve uma crise de infarto dentro do banheiro. E os primeiros socorros, ela diz que ela salvou o filho dela com a reflexologia. Porque quando ela começou a estimular o cérebro, o sangue começou a andar, e ela não sabe o que que ela fez. Mas ela sabe que ela salvou o filho dela com a reflexologia. Eu quero essas experiências. Eu quero que você participe disso. Que você me ajude a levar para outras pessoas. Então, peça para a pessoa, porque se ela me seguir, gente, não é tanta vantagem em relação à técnica. Eu vou saber que eu tenho 2.000 seguidores, que eu tenho mais um seguidor. Mas se ela disser que foi você que indicou, isso vai somar para você ser sorteada. Quem mais indicou, é isso que vai contar. Uma pessoa pôs 10, a outra pôs 15, a outra pôs 16, a 16. Vai ganhar uma sessão completa. Essa sessão, gente, eu vou falar do físico e do emocional. O que que ela sente, quais as dores, que trauma ela enfrenta desde criança. E acho que vai ser um divisor de água na vida de quem ganhar. Olha, gente, que incrível.
Porque eu não posso, Damares, agora pegar no pé da pessoa, né? Eu posso Verdade. ensinar por causa da distância. Ah, Mas você tem noção o que é você saber que um amigo seu aconteceu uma coisa em algum lugar e ele lembrou que você pôs ele em contato com esses vídeos e ele salvar um filho? Nós temos o depoimento da Marcilene, que a menina era especial e ficava o tempo todo no hospital. O tempo todo. Crise de febre altíssima, quase convulsionando. Ela também passava por uma questão assim, no inverno entupia tudo, a menina ficava bem ruim. Ela disse que depois que ela aprendeu os pontos da reflexologia, ela não passa mais as madrugadas no hospital, ela mesmo dá conta da menina. A menina começa com a febre, ela começa a pegar no pezinho, na imunidade, desentupir o nariz. E é legal porque desentupir o nariz, a pessoa está com o nariz entupido. Você começa a pegar no ponto, imediatamente desentope. olha que interessante. Minha mãe não tá Entendeu? Então, se aqui. você faz parte disso. Minha mãe não tá aqui. Eu vou falar A para sua ela. mãe não tá? Ela só vive com alergia. Ah, sério? Ela Seríssimo. pode resolver isso, ela pode resolver isso. Ela pode ficar livre disso. Alergia, artrite, fibromialgia, endometriose são um dos casos que a gente mais atende no consultório. Que top, gente. Então, é assim, gente, vamos participar desse movimento até amanhã à noite. Vamos combinar assim, tá bom? De hoje até amanhã à noite, você vai compartilhar um vídeo com alguém. Você vai contar lá no history o que você sentiu ao pegar no seu próprio pé ou no pé do seu marido, do seu filho. Conta a experiência, ela não precisa ser grande. Se você pegou no pé dele e sentiu bem, é uma experiência. Porque às vezes, se fazer uma pessoa sentir bem, dá trabalho. Então, se você conseguiu isso, já é uma experiência. E aí você marca pra gente ver que você contou lá, né? Olha, E fala gente. para sua amiga não ser ingrata, tá? Quando ela passar no seguir, ela precisa contar que foi você que falou para ela. Porque isso vai te dar uma consulta total. Nós vamos marcar com você e nós vamos gastar o tempo que precisar e nós vamos avaliar seu pé e vamos te contar muitas coisas que poderão ser a ponte para onde você está querendo chegar há muito tempo. Olha, gente, que incrível, hein? Vamos A aproveitar. Rosemary pôs ali, eu topo o desafio. Então falou, a Kate já tem uma experiência, né, Kate? A da mãe, ela pegou no pé da mãe e as dores de cabeça foi embora. Então, Kate, seu passo já está curto. É só você colocar lá no seu history isso, incentivar suas amigas a também participar desse movimento e ter esses benefícios e compartilhar o vídeo com alguém. Nós temos também a Elaine, que falou que deu certo para ela. Elaine, posta no seu history, marca a gente e compartilha um dos vídeos, seja ele qual for, com alguém. E fala para suas amigas falar que foi você que indicou. Tá certo? Vamos nessa, vamos nesse movimento. Talvez nessa pandemia você não fez tantas coisas pelo próximo ainda. Mas uma ação dessa, você pode mudar a vida de alguém que está sem esperança, que está sem saída, né? E que não tem outras oportunidades. Hoje nós vemos pessoas em movimentos, treinamentos de inteligência comportamental, mas existem milhões de pessoas que não têm as mesmas oportunidades que nós. Que acham que estão fadadas ao desastre, que tudo que ela sofre é porque ela herdou dos pais. E você, nesse momento, pode fazer diferença na vida dela. Você, Damares, já está fazendo, já fazendo na minha, já fazendo na de muitos, já só de você estar aqui contando a sua experiência, né? Eu agradeço muito, é o seu tempo precioso. Eu sei que você faz muitas lives, conversa com muita gente, tem atendimentos, né? Mas tirou esse tempo para nos apoiar nesse movimento, né? Eu espero que o retorno seu seja muito maior. Vai ser amado. Quando a gente faz aquilo com coração, com amor, sabe? Igual você falou, né? Eu sempre penso assim, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu conheci você, eu sabia que eu tinha uma missão. Eu não sabia qual era, eu sabia que tinha uma missão. E eu tô tão feliz da vida de você falando aí, sabe? Quando eu vi que a gente, nossa, não só falar sobre a psicologia, eu falei, gente,
você tá com ouro na mão, vamos fazer. E olha só ela falando dessa ferramenta maravilhosa. Então, assim, eu estou muito Que feliz. pode mudar muito. E, ó, E semelhante atrai semelhante. Tamo junto, teus tá bom? caminhos. Gente, essa live de hoje vai ficar lá e vocês podem assistir de novo. Se você ficar na dúvida, pode deixar comentários, pode fazer perguntas. Nós estamos aqui por vocês. É um movimento pela saúde e a reflexologia clínica em casa. Leve para sua casa e para as pessoas que você ama. Um beijo, obrigado, Damares, e até uma próxima. Até, amiga, parabéns. Obrigado, até. Nada, tchau.